especial. Graças ao nosso bom Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de nós sempre estarmos nos regozijando na sua maravilhosa presença. Isso é de sobremodo excelente. Eu quero nesse momento compartilhar com os nossos irmãos e amigos uma porção da palavra de Deus. Paulo ele está orando pelos irmãos de Éfeso. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ele se maravilha com a igreja de Éfeso. Mostra para os irmãos que a bênção de Deus está sobre a vida deles quando o Senhor escolhe esta igreja para ser verdadeiramente um canal de bênção na comunidade de Éfeso. Paulo ele ora pelos irmãos. Ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de todos vocês. Que privilégio para um homem de Deus, para um pastor, ele ter notícias de que a igreja a qual ele fundou, ele discipulou, ele ensinou, que esta igreja ela continue fazendo a obra de Deus, ela continue fazendo aquilo que o Senhor tem estabelecido como meta para a vida deles. E Paulo ele faz menção dessa igreja com uma alegria, com gozo, e por ver que aquilo que ele ensinou, agora essa igreja ela está colocando em evidência, colocando em prática, dando seguimento à obra do Senhor. E ele diz: por isso também, e tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. As notícias que eu tenho ouvido acerca de vós são notícias maravilhosas. São notícias boas. A notícia que eu tenho acerca de vocês, que da fé de vocês em Cristo Jesus, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês têm exercido bem o papel como igreja e feito com excelência aquilo que eu vos ensinei para que vocês assim o façam. Isso é maravilhoso, porque quando a igreja do Senhor ela compreende o propósito de Deus na sua vida, ela se dispõe a ir. Ela se dispõe a evangelizar, ela se dispõe a suprir a necessidade do pobre, do órfão, da viúva, porque o propósito de Deus na vida dessa igreja é que ela possa refletir a sua graça, que ela possa refletir a sua fé, a sua glória, a sua majestade, que ela possa revelar Deus para a comunidade através dos seus atos. E é importante que a igreja de Cristo ela vai se assemelhar com Cristo quando ela exerce, quando ela coloca em prática o que ela de fato tem aprendido do Senhor. É por isso que nós, como igreja de Jesus, nós não possamos e nem devemos que fique apenas em discurso. A igreja do Senhor Jesus, e o próprio Jesus, ele deu exemplo de que ele falava, mas ele também fazia. Ou seja, o meu discurso, ele não fica só em palavra. O meu discurso, ele vai além. Ele é demonstrado através das minhas ações. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele trouxe os gentios à obediência do Evangelho por força de poder e sinais.
E é importante que quando ele fala estas coisas, ele está dizendo, olha, eu preguei para vocês um evangelho de demonstração. Porque o evangelho não é simplesmente de palavras. O evangelho de Cristo é um evangelho de ação, de provas evidentes, oculares, de que esta palavra ela pode moldar, ela pode mudar, ela pode transformar, ela pode salvar. E a prova disso é que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, Paulo fala algo tão profundo e extraordinário que ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, começando pelos judeus. Ou seja, eu não posso me envergonhar de um evangelho que este evangelho ele é poder. Este evangelho não precisa ser rotulado, artificializado, ele não precisa implementar nele outras coisas que não seja a essência dele mesmo, porque a palavra de Deus, por si só, ela tem poder. E Paulo está falando do poder de um evangelho que transforma. Ele está falando do poder de um evangelho que dá forma. Que as pessoas elas são moldadas, elas são mudadas. O comportamento delas muda. A ação delas muda. A visão delas também são ampliadas. Todo o estilo de vida dessa pessoa, ele também é mudado. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele muda, ele molda. O evangelho que purifica, que santifica, ele regenera. Ele traz esse homem uma qualidade de vida espiritual. O evangelho de Cristo é um evangelho que integra. É um evangelho integral, que vai integrar esse indivíduo no reino, que vai integrar esse indivíduo em um novo estilo de vida. É um evangelho que dá a essa pessoa uma capacidade dele começar a enxergar as coisas por um outro norte, porque o evangelho ele faz isso. Então é impossível, na verdade, alguém de fato ter contato com a palavra e não surtir vida nele. Isso é impossível. Quando alguém de fato crê na palavra de Deus, nessa ação regeneradora do Espírito Santo, é difícil a pessoa ter esse contato direto e não nascer de novo. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. A palavra de reflexão nesta noite é que nós não venhamos criar nenhum tipo de artifício ou deixar de mudar porque o evangelho não foi suficiente para isso. Porque Paulo diz que ele já é poder de Deus. Jesus escrevendo, ou seja, Jesus falando e João escreve, nós vamos observar claramente ali o diálogo entre Jesus e Nicodemos, logo nos primeiros capítulo 3 de João. Nós vamos ver que Jesus ele lança uma proposta para Nicodemos e diz: é necessário nascer de novo. Então é o seguinte, querido, para que você possa compreender e provar algo grandioso, valioso e mais profundo de Deus, é necessário que você faça uma decisão. Você toma a decisão de mudar. E todas as vezes que nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós somos desafiados por ela a mudar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Esse autoexame não é só no dia da ceia, esse autoexame é diário. Eu tenho que examinar a minha vida e se naquilo que eu estou produzindo glorifica a Deus ou não. Se as minhas ações, elas me identificam como servo, como cristão. É por isso que Paulo, ele recomenda a Timóteo que ele procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. A recomendação de Deus como nascer de novo é fazer o autoexame de nós mesmos e saber que a nossa condição como cristão, quando nós temos o contato com a palavra de Deus, nós somos obrigados a mudar a nossa vida. É um novo estilo de vida. É a minha crença em Cristo que é estabelecida e eu vou viver agora para glorificar a Ele. A minha vida é para glorificar ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, logo ali no capítulo 1, diz que nós somos constituídos para o louvor da sua glória. Então nós fomos constituídos para o louvor da glória de Deus. Então você existe para o louvor e para louvar a Deus. Então faça o autoexame de si mesmo e naquilo que você tem feito, responda para você mesmo. Eu tenho glorificado a Deus na minha vida? A minha vida, ela glorifica a Deus? Eu tenho vivido com retidão, com sinceridade, com verdade? A minha vida, ela exalta a Deus? Ou a minha vida me compromete cada dia mais com o meu ego, com o meu egocentrismo, com o meu estilo de vida que não tem nada a ver com Deus? Mas se você tomar uma decisão e você nascer de novo, você vai começar a entender que o propósito de Deus é maior, é grandioso, é valioso, é poderoso para a sua vida. Viva em obediência e submeta à autoridade do Senhor, para que você possa alcançar o que Ele tem estabelecido para você como propósito, como promessa. E é tão importante que quando você chega a esse entendimento, Deus, ele vai te conduzindo no caminho. Você vai alcançar os lugares mais altos na sua vida, porque você tem honrado a Deus e Deus, ele vai honrar você. Agora, nunca tente crescer pisando os outros e negando o nome de um Deus que você confessou. Porque o Deus que exalta, ele abate. Aquele que exalta a si mesmo, Deus abate. Mas aquele que humilha-se a si mesmo, o próprio Deus, ele exalta. E nunca tente passar por cima de ninguém para você ser quem você é. Ou quem você almeja ser ou chegar. Porque tudo é no tempo de Deus. Nós vamos olhar para um José que passou por lutas e provações, da casa de Potifar, foi parar numa prisão, mas ele esperou o tempo de Deus, e no tempo de Deus, Deus o exaltou, que ele não apenas foi abençoado, mas José se tornou uma bênção para o Egito e para as demais nações. Então, uma bênção que Deus enviou para o Egito para que ele pudesse ser bênção para os demais. Uma coisa é você ser abençoado e outra coisa é você tornar, é você ser uma bênção. Quando a gente é abençoado é algo particular. Quando você é uma bênção, você alcança mais pessoas. Porque você não é a bênção para si, você é bênção para os outros. E a recomendação de Deus é que nós, quanto mais
abençoado e bênção nós nos tornamos, mas pessoas Deus nos coloca diante de nós para que nós possamos abençoá-las. Então você abençoa porque você é uma bênção. Isso é bíblico. O Senhor não disse para Abraão ser abençoado. Ele disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. Por quê? Porque tu vai abençoar vidas. Só que aqueles que te amaldiçoam, por fato de tu ser uma bênção, eu também vou amaldiçoar eles. Mas Abraão, por fato de tu ser uma bênção, quando você se torna bênção na vida de alguém, você abençoa a bênção e você é abençoado por causa da bênção. Foi isso que o Senhor disse para Abraão: se tu uma bênção, os que te abençoarem, eu o abençoarei. Que às vezes a gente fica esperando bênção em vez de você ser uma bênção. Quando você é bênção, aonde você chega, tem bênção. Porque você é a bênção. Então, onde você está, tem bênção, porque você é bênção. Que Deus abençoe você com esta palavra e que você entenda. Seja bênção na vida de alguém. Seja bênção para abençoar. Estenda as tuas mãos sobre alguém, profetize sobre alguém, ore por alguém. Dirige palavras de bênção para os outros, porque você é bênção e as tuas palavras são voz de comando. E quando você lança voz de comando sobre alguém, o próprio Deus se encarrega de fazer com que isso se cumpra. Que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal Ministério Luz do Mundo e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e você se tornar bênção na vida de muitos. Que Deus abençoe você de forma maravilhosa e poderosa.